bem com você que está assistindo aí do outro lado? Eu me chamo Liesse Chaves, sou host e anfitrião deste canal. Bem-vindo ao Querigma Cast, ao quadro Conexão Jovens na EBD, onde nós fazemos aqui com muito carinho um subsídio teológico e juvenil para todos vocês. E o intuito desses vídeos gravados aqui, falando sobre escola dominical, é para trazer algumas informações importantes para que você possa acrescentar, você que é professor, possa acrescentar ali no próximo domingo, dia 22 de setembro, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Você que não me conhece, eu sou professor de teologia e também pós-graduado em teologia do Antigo Testamento, né, especialista no Antigo Testamento. Sou professor também do Instituto Bíblico Ebenezer, mais conhecido, né, como IB, o nosso maior seminário teológico do Ministério de Madureira. Eu sou ali diácono da Assembleia de Deus em Madureira. Os meus pastores é o Bispo Abner Ferreira, Bispo Marvi Ferreira, pastor Paulo Ricardo, que é o nosso co-pastor. Tá bom? Estou aqui debaixo da bênção deles, então fiquem despreocupados que eu estou tudo fazendo isso aqui debaixo da bênção de Deus e da bênção dos nossos líderes. Amém, pessoal? Mais uma vez, peço que você curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Você se inscrevendo aqui no nosso canal é muito importante para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. E rumo a 2K até o final do ano. Se nós batemos 2K até o final do ano, se prepare que grandes coisas vai acontecer neste canal. Valeu, pessoal? Então peço que se você tiver com alguma dúvida, comente aí embaixo. Professor Lies, estou com uma dúvida aqui nessa parte que o senhor falou, e aí você marca ali um minutinho, né, que você ficou com essa dúvida, e eu vou estar fazendo um vídeo lá no nosso Instagram, ou soltando aqui também um vídeo extra, tá? Se por acaso tiver muitas dúvidas, eu vou estar fazendo aqui um vídeo extra. Aqui embaixo está aparecendo as nossas redes sociais, tá bom? Aqui do lado, onde eu estou apontando meu dedo, é o meu Instagram, @lies_chaves, OFC de oficial, sou host e professor, né? Como eu falei para vocês, aqui embaixo está aparecendo, né, o nosso Instagram do nosso podcast, tá bom? Este canal é um canal de podcast, mas também é um canal também para que nós possamos aqui estar dialogando com todos vocês, falando sobre teologia, para você jovem que é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, vamos falar hoje sobre a formação de líderes para a missão. Durante esse trimestre, nós estamos falando, né, desses 3 meses, né, que já está acabando já, né, esse trimestre. Hoje é a lição de número 12, conforme eu acabei de colocar para vocês. A próxima lição já é a lição 13, a nossa última lição. Durante 3 meses, né, julho, agosto e setembro, nós falamos aqui sobre missões. Falar sobre missões é muito importante. E se a igreja não falar sobre missões, é impossível de gerar crescimento. Eu costumo dizer essa frase quando eu vejo que não tem crescimento em nossas igrejas. A igreja que não fala sobre missões não está preparada para ir afora. Se a igreja não gera crescimento, não pode falar sobre missões, tá? E por que eu falo nossas igrejas? Porque eu falo no contexto da igreja brasileira, né? A igreja brasileira precisa crescer, e para ela crescer, ela precisa ter a grande comissão. E para ela ter essa grande comissão, ela tem que fazer o seu ID. E fazendo o seu ID, ela tem a sua obra missionária. Pessoal, conforme eu falei, né? Hoje é a lição de número 12, a lição hoje é gravada. Prometo para vocês que a próxima lição será ao vivo. E fiquem ligadinhos até o final deste vídeo, que hoje nós temos algumas novidades para falar para vocês. Aliás, quando você vai voltar com o podcast? Em breve, tá, gente? Em breve nós vamos voltar. Mas antes de nós começarmos a nossa lição, né? Mais uma vez aí, ó, sejam bem-vindos e vamos lá. Gente, vamos fazer uma oração? Ore junto comigo. Você que está do outro lado, ore junto comigo. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por tudo. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo a este conteúdo aqui no nosso Querigma Cast, dentro deste quadro, Conexão Jovens na EBD, que cada professor possa estar falando com os seus alunos a respeito da sua palavra. Senhor, agora eu te peço que cada vida aqui representada, que abençoe em nome de Jesus. Amém. A lição de número 12, hoje nós estamos falando sobre a formação de líderes. Eu ia fazer essa lição ao vivo, mas eu estou estudando muito e por isso que essa lição está sendo gravada, tá? Gente, vamos lá. Acompanha comigo no slide. Quem quiser esse slide, só me chamar aí, falar comigo. Lies, me manda esse slide, que eu preciso muito estar aqui aplicando aqui para os meus alunos. Eu mando de graça, tá bom? Só não tem como eu mandar revista, porque você tem que adquirir a revista. E uma coisa que eu quero ressaltar a todos vocês, que a liderança me pediu, é para que você, querido professor, querido jovem, reforce para os seus alunos, para que não falte a EBD, tá? Não falte a Escola Bíblica Dominical, que é o maior ensino teológico da igreja, que é a Escola Bíblica Dominical. E eu falo uma coisa interessante, né, quando eu dou aula de EBD, e uma vez me perguntaram assim, professor Lies, aonde que vai ser essa formatura da Escola Dominical? Essa formatura vai ser lá em cima no céu, juntamente com as bodas do Cordeiro, você recebendo o seu galardão e com certeza você receberá também o seu diploma, né, de eterno aluno da Escola Dominical. Amém? Vejamos comigo aqui agora o slide, tá bom? Mais uma vez eu peço que você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Vejamos comigo o nosso slide. Preparado com muito carinho para vocês. A formação
de líderes para a missão. Lição de número 12. Está aí, ó, cada lição é uma síntese teológica, tá? A gente passa por cima. Vejamos o texto de referência. O texto de referência se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de verso 1 ao 6. Vejamos comigo, hoje eu quero passear com a Bíblia com vocês. Vai ter lição aqui que a gente vai passar por cima, mas eu queria ler com vocês o texto de referência que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas, né, pelo evangelista Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, vocês sabem, né, que pode ser chamado de Lucas Atos, até porque, como acabei de mencionar para vocês, o livro foi feito pelo evangelista Lucas, pelo médico Lucas, né? E ali conta o início da história da igreja. Amém? No capítulo 13, verso de número 1 ao 6, que nos assim o título. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e a primeira viagem de Paulo, primeira viagem missionária de Paulo. Aqui narra a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Bom, leamos. Eu vou ler na arca com vocês, porque na Bíblia do culto, tá? É a Bíblia. Vamos lá. Na igreja em que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o Tretarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho os chamados. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles mãos, os despediram. E agora, verso 4 e o 6. Ao verso 4 e o 6. Saulo e Barnabé pregam em Chipre e Limas, o encantador. Tá? E assim, esses enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, e anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também João como cooperador. E havendo atravessando a ilha de Pátio, até a ilha de Pafos, não é a ilha de Patmos não, tá, gente? É Pafos. Acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Esse Barnabé indo ali para Chipre. Chipre é localizado ali, próximo à Ásia Menor, né? Então, é naquela localidade ali, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes do texto, até porque não é um texto de referência, tá? Mas se vocês quiserem um dia saber, a gente pode um dia fazer aqui um estudo sobre o livro de Atos. Amém? Gente, vamos lá. O versículo do dia nos diz assim, lá em Gálatas. Carta esta, escrita também pelo apóstolo Paulo, para a igreja de Galácia, perdão. A igreja de Gálatas, os galáticos, né? Eu costumo dizer para os meus alunos quando eu aula de Atos, eu falo que lá o povo era galáctico, né? E lá em Gálatas, né, a carta direcionada à igreja de Gálatas, capítulo 2, verso 9, que nos diz assim: E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como umas colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo, com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Amém? Verdade aplicada. Deus tem levantado uma nova liderança para pregar o evangelho às nações. Os objetivos da lição. A gente vai falar aqui. Por que a gente fala os objetivos da lição? Porque o que a gente vai falar aqui são os aspectos dentro desta lição. Do que a gente vai pautar, né? Explicar como era a formação de líderes no cristianismo primitivo. Apresentar a capacitação para o ministério. Mostrar a liderança missional hoje. Tá? Vamos lá. A introdução. O ministério missionário é mantido através do levantamento de novas lideranças que sejam sustentadas pelo Espírito Santo e enviadas pela Igreja do Senhor. Tópico 1. A formação de líderes no cristianismo primitivo. Tópico 1.1. Jesus como formador de líderes. Como que aconteceu isso? Paulo como formador de líderes. 2. A capacitação para o ministério. 2.1. Dons espirituais para a missão. E o 2.2. Crescendo na graça e no conhecimento. Como eu falei para vocês no início, né? Oração para nós obtermos conhecimento aqui nesta aula de hoje. Liderança missional hoje. O 3.1, desafios na formação de líderes no século 21. Será que temos desafios ou não? A igreja e a capacitação de novos líderes. E por último, nós estaremos lendo a conclusão, cumprimento, e também eu quero desde já para ler com vocês, depois da introdução, né, um ponto de vista teológico. Eu ia deixar para o final, mas eu vou ler com vocês agora. O nosso ponto de vista teológico, daquilo que eu penso sobre esta lição, desde já eu queria compartilhar com vocês, se encontra assim. Isso aqui é uma frase feita, né, dentro do que eu entendi da lição de hoje. Eu estudei antes da aula para vocês, né? A formação de líderes para a missão é um dos temas centrais quando falamos de igreja, discipulado e expansão do reino de Deus. Não se trata apenas de preparar pessoas para cargos ou funções administrativas, mas de moldar corações e mentes que reflitam o caráter de Cristo e estejam comprometidos com a missão de Deus no mundo.
Ao estudar esta lição, já nasce em Atos. A igreja nasce em Atos. Mas antes de a igreja nascer em Atos, nós temos aqui a ideia da formação de líderes no cristianismo primitivo. Logo depois que Jesus morre, né? Jesus morre, ele ressuscita, ele fica aqui 40 dias e tal, e prometeu que ia enviar o Espírito Santo, mas logo depois que nós temos aqui, né, que antes disso acontecer, ele teve os seus líderes, pequenos líderes, né, juntamente com ele, que eram seus discípulos que estavam ao seu redor. Eu costumo dizer que ele formou pessoas que caminhou com ele, que ensinou, que corrigiu a rota deles, que capacitou eles, né, ensinou, corrigiu a rota deles e que também os enviou. Com isso, Jesus ele chama esses discípulos para estar com ele. E como é que se deu isso? Durante 3 anos e meio, ele mostrou para eles como que um líder deve se comportar. Com isso, ele ensinou até o seu último dia aqui na Terra. Com isso, nós temos aqui, Jesus convocou todos os seus discípulos para que fossem pregar. Um dos líderes que começou essa obra, né, 2 personagens do cristianismo primitivo, foi João e Tiago, né? Logo depois, nós tivemos o irmão de Jesus, que foi Tiago. O mesmo escritor da carta de Tiago é o irmão de Jesus. Com isso, Tiago, sendo o irmão de Cristo, ele não foi somente um líder nato pela sua capacidade, mas foi um grande líder na igreja de Jerusalém. Em outras palavras, o Tiago, irmão de Cristo, né, ele se tornou o bispo de Jerusalém, se tornou um pastor, né, de Jerusalém, para que ali a igreja fosse estabelecida em Jerusalém. E nós também temos outros personagens, Pedro, falei de João. Com isso, ele não seguiu o mestre, ele não chegou a seguir o mestre. Esse Tiago não seguiu o mestre. Mas foi através dos reflexos que ele pôde perceber, através dos ensinos, que ele executou essa liderança com excelência. Com isso, Tiago foi esse líder em Jerusalém somente após a morte de Jesus, conforme está no tópico 1.1. Já o tópico 1.2 vai dizer que Paulo, como formador de líderes, Paulo formou grandes líderes. E um líder que nós jovens admiramos muito, que foi o jovem Timóteo. O jovem Timóteo, né? Mas antes de nós falarmos do jovem Timóteo, nós temos que falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande líder, sim, porque grande líder da igreja primitiva. Com a sua sabedoria, com o seu modo de falar, formou grandes líderes e grandes comunidades, grandes congregações. O apóstolo Paulo fez. Com isso, ele formou líderes, Timóteo, Tito e dentre outros. Timóteo foi um discípulo do apóstolo Paulo, que auxiliou a obra do missionária durante muitos anos, sendo o representante do apóstolo na igreja de Éfeso. Da mesma forma, Tito, na igreja de Creta. E com isso, o apóstolo Paulo foi formando novos líderes, dentre outros. Nós temos ali Priscila, que foi uma grande mulher de Deus, representante ali, Febe. Então, grandes pessoas, grandes, pequenos líderes, o apóstolo Paulo foi formando para construir a igreja do primeiro século. A igreja primitiva. Com isso, nós temos aqui, foi com as suas ações, foi com seus reflexos, que o apóstolo Paulo construiu a igreja. O bispo Abner tem uma frase interessante que está até na nossa revista, e eu estava nessa pregação, quando ele diz assim: a igreja, verdadeiramente empenhada com a obra de Deus, não pode ficar alheia à grande necessidade missionária dos dias em que estamos vivendo. Nós temos que ter esse carinho, amor pela obra missionária. Inclusive, semana passada, sábado passado, dia 13, nós tivemos a nossa conferência missionária, onde nosso ministério sustenta mais de 20 missionários, e é muitos missionários. Se você quiser saber, na próxima aula, eu vou ver se eu consigo trazer aqui para vocês um vídeo da obra missionária, né, aqui no nosso podcast. Vamos lá, gente.
A capacitação para o ministério. O ministério exige crescimento contínuo, tanto espiritual quanto intelectual. Os obreiros, em especial, precisam se reciclar constantemente. Isso pode acontecer por meio de cursos teológicos, leitura sistemática de livros e de participação em conferências e mentorias com outros líderes e, principalmente, em uma vida de intimidade com Deus. As pessoas falam para mim direto: por que você participa de muitas convenções? Você não é ministro ainda. Você tem essa paixão de sempre desde quando você tinha os seus 21 anos, você participa em convenções e tal. Porque através de convenções, nós aprendemos a honrar a Deus. Nós estamos ali para honrar a Deus. E para estarmos ali para honrar a Deus, Deus nos direcionou pessoas capacitadas para estar nos guiando na obra. E por que eu participo de convenção? Porque a revista está falando aqui. O obreiro precisa constantemente reciclar. Isso pode acontecer por meio de cursos teológicos, leitura sistemática de livros e participação em conferências. O que é conferência? São fóruns, são convenções, são papos sadios que acontecem ali. Você extrai uma informação muito importante e que o seu pastor falou lá. Nessa convenção que nós tivemos agora, a nossa convenção estadual aqui do Rio de Janeiro, a CONEMAD, RJ, que foi o tema, a missão contínua, que foi o nosso tema da nossa AGE, né? Que o nosso presidente é o Bispo Abner Ferreira, nosso presidente vitalício da nossa convenção estadual e o segundo vice da Convenção Nacional do Ministério de Madureira. Uma coisa que ele falou, que nós não podemos tirar os marcos antigos da época. Com isso, eu aprendo a cada dia, e o Bispo Samuel Ferreira, que é o nosso presidente executivo da nossa Convenção Nacional do Ministério de Madureira, na qual eu mando um abraço para eles, que são os nossos líderes, e eu respeito muito, ele falou que para a gente não tirar a marca antiga da Assembleia de Deus, que é o saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Ele falou isso, mas que nós possamos manter isto. Pediu para que a nova geração de novos obreiros que está surgindo em nosso ministério não tirar isto, mas que manter a sã doutrina. Manter a sã doutrina não é proibir certas coisas, não é restringir certas coisas, mas manter a sã doutrina, eu aprendi com a minha liderança e no meu intelecto, no meu modo de pensar, é manter os marcos antigos da igreja, é cantar hino da harpa, é falar a paz do Senhor para o meu próximo, é manter isso e não tirar o que é. Hoje, o que a gente tem de informações, que a gente absorve uma atrás da outra, nós temos que ter formação de líderes. As nossas igrejas têm que fazer mais fóruns teológicos. Não é porque eu sou professor de teologia, não estou puxando sardinha para o meu curso, não. Mas nós temos que ter isso, fóruns teológicos, fóruns de EBD, simpósios de EBD. O principalmente, dentro desses assuntos, é manter também um EBOM, uma EBO, uma EBM. O que significa essas siglas, Lécio? EBOM, Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Ou uma EBO, Escola Bíblica somente de obreiros, só botam obreiros ali para fazer. Uma EBM, Escola Bíblica de Membros. Tem igreja que botam assim, essas nomenclaturas. Né? É bom. Né? É manter o obreiro, né? Fazer uma mentoria, uma reciclagem. Né? Não uma reciclagem cerebral, mas manter isto em prática. É manter o avivamento da igreja constantemente. E principalmente, que eu vou falar aqui para os líderes, é manter uma intimidade com Deus. Se o líder não tem essa intimidade com Deus, não deixa Deus, o Espírito Santo, fazer o seu agir, você está prendendo, você está restringindo o Espírito Santo. E não se restringe o Espírito Santo. Se ele quer falar, se ele quer conduzir, é ele que conduz o culto de uma maneira ordeira, de uma maneira correta. A gente tem controlado hoje, que eu vejo nos últimos dias, que as pessoas têm limitado o agir do Espírito Santo. Que líderes têm limitado o agir do Espírito Santo. Não faça isso. Ele se entristece, ele sente. E a gente tem limitado isso. O senhor tem um certo horário para acabar. Aí fica olhando o relógio, tem que acabar. Não, deixa ele conduzir, deixa o Espírito Santo agir. Mas é claro, de uma maneira ordeira. Não tem o momento certo de falar, tem o momento certo de agir. E a gente tem limitado, não é aquilo e tal, mas que a gente possa ter uma vida muito mais com intimidade com Deus. Com isso, a gente vai adentrar agora falando sobre os dons do Espírito Santo, os dons espirituais para a missão. Ele que nos deu essa forma de conduzir a igreja do Senhor. É ele que nos deu. Como, Lies?
através do batismo do Espírito Santo. Através do batismo, porque um batismo com o Espírito Santo é uma forma de capacitar. Todos eles eram incapacitados, mas com o batismo eles foram capacitados, conduzidos, sendo testemunhas de Deus para os demais. Com isso, né, as manifestações dos dons do Espírito são elementos importantíssimos para o êxito da missão. A palavra de ciência revela a vontade de Deus para onde o missionário deve ser enviado. E quando a gente estuda isso, para onde o missionário deve ser enviado, isso me remete à história do início da Assembleia de Deus. Quando os missionários Gunnar Wing e Daniel Berg vieram para cá, eles não tinham a prática de falar a nossa língua, porque eles não sabiam onde era o Pará. E aí viram lá que receberam a profecia, e através dessa profecia, Deus conduziu eles. O irmão Adolfo Undman foi tomado pelo Espírito Santo e falou para eles: vocês vão para o Pará. Só falou Pará. E falou a língua. Vocês vão para o Pará e lá falam português. A língua portuguesa. E pronto. E eles, com o seu modo, já cheios do Espírito Santo, foram até uma biblioteca em Chicago e chegaram nessa biblioteca em Chicago e viram lá onde que fica o Belém do Pará. Perdão, onde fica Pará. E chegaram lá e viram que Pará ficava no Brasil. E a língua aqui era oficial desde aquela época, né? Desde muitos anos, né? Desde o seu descobrimento. A língua portuguesa. E eles vieram para cá porque eles foram enviados pelo Espírito Santo. Os dons espirituais para a missão receberam essa força de pregar o Evangelho e vieram para cá. E hoje nós estamos aqui para glorificar a Deus pela vida dos nossos patriarcas na fé, Gunnar Wing e Daniel Berg, que foram capacitados, foram enviados pelo Espírito Santo para nos trazer a palavra pentecostal, para nos trazermos a palavra de Deus. Porque se não fosse eles, outras pessoas seriam, mas eles foram conduzidos pelo Espírito Santo, receberam os dons espirituais e com aquela força, com aquela vontade, vieram para cá. Com isso, os dons de profecia, variedade de línguas, interpretações de línguas, deixa o Espírito Santo falar com você, deixa ele te batizar com o Espírito Santo. Com isso, você tem que pedir para ele o quê? Variedade de línguas, interpretações de línguas. Mas como que se faz isso? Através da oração, através de pedir os dons do Espírito Santo na sua vida. Estou falando com o jovem, tá? Estou falando com o jovem. Para que você possa isso. Com isso, nós vamos para o tópico 2.2, que nos diz assim: crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento diz assim: crescer na graça não exclui o ato de crescer no conhecimento na verdade, um completa o outro, diante de um mundo secularizado. Muitos cristãos estão renunciando à busca do Espírito Santo, da mesma forma que muitos dão mais ênfase ao poder pentecostal do que ao estudo da palavra. Quantos pregadores estão avivados, estão aí gritando, falando língua estranha? Beleza, amém. Glória a Deus por isso. Eu louvo muito a Deus pela sua vida que você tem feito isso. Mas você está enfatizando muito isso e está se tornando um enfadonho. Você está botando muita coisa na cabeça do povo, deixando o povo só rodopiar por aí. Quantos manifestações que não é do Espírito Santo. E a gente tem que ter esse discernimento, conforme foi falado nos dons do Espírito. Nós temos que ter esse discernimento. Mas, além de tudo, nós temos que ter uma preparação. Crescer na graça e no conhecimento é você ter uma preparação no estudo constante. Se estudar a palavra me dá sono, ler a Bíblia me dá sono. Meu irmão, desperta, desperta. Com isso, né, nós temos que ser estudiosos, amantes pela palavra de Deus. Amantes da palavra de Deus. Né? O próprio apóstolo Paulo é um grande exemplo de liderança, pois era um judeu estudioso. Ele estudou os pés de Gamaliel. Você tem aí grandes cursos para você fazer. Eu chamava meu professor de exegese do Novo Testamento, se você estiver assistindo, um abraço, Leonardo. Né? Leonardo é um grande professor que Deus me deu ali na FAECAD, professor Leonardo, que inclusive dá aula no nosso instituto, né, na nossa faculdade, nosso instituto bíblico, né, o FIB, e o Leonardo chamava ele de meu Papias, de meu Gamaliel. Por quê? Porque eu estava aos pés do conhecimento, né, dele. Porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo para nos dar essa aula. Com isso, cabe a cada um de nós. E eu faço uma pergunta para vocês: quantos de nós não estamos se preparando? É chato, né, se estudar, eu sei que é chato, mas não vai falar heresia em cima de púlpito. Comece a pregar a palavra de verdade. E com isso nós vamos para o tópico 3, o último tópico, que nos diz assim: a liderança missional hoje, os desafios da formação de líderes do século XXI e a igreja, a capacitação de novos líderes. Quando nós estudamos a história da igreja primitiva, nós mostra-nos a capacidade de levar o evangelho. E quais são os desafios hoje, no século XXI? Nós temos aqui na revista, e a revista fala muito sobre isso. Na Europa, hoje, infelizmente, o berço do cristianismo está ali se tornando um berço, não é mais o berço do cristianismo. E uma vez eu vi um pastor falar que a Europa está desviada, está longe de Deus. Por quê? Porque foi entrando
autonomia da fé, a ciência foi se alastrando ali. E quando você estuda isso, a autonomia da fé, um Deus se torna um Deus esquecido. Você vê uma Europa destruída, destruída que eu estou falando aqui, de uma forma que eu estou querendo dizer, destruída em sua fé, destruída ali sem avivamento, sem o poder, sem o agir do Espírito Santo. Uma fé destruída, uma fé magoada. Por quê? Porque o conhecimento demais estraga. Já falou Jesus te ama para alguém? Já falou para o teu amigo, para a tua amiga? E isso, a Europa está ali destruída, uma fé autônoma. Isso tem acabado com a Europa, o berço do cristianismo. Por quê? Porque no início do século XIX, 18 para 19, e perdurando ao século XX, até os dias atuais, e infelizmente os Estados Unidos também está chegando nesse extremo, é conhecimento demais. E ali, nesse período, ali se tornou ali o período do iluminismo, aonde a fé deixou de ser fé, a ciência passou a ser ciência, a medicina começou, a tecnologia a ser avançada, se tornando um Deus esquecido. E quando se torna um Deus esquecido, se torna uma fé fraca. O berço, da onde veio a Escandinava, o poder do Espírito Santo veio de lá, da Escandinávia, dos Estados Unidos, vieram os nossos missionários. Cadê? Mas eu acredito que a nossa geração possa fazer a diferença. Por isso que estou fazendo esta aula com vocês hoje, que nós possamos fazer a diferença. Novos líderes. Esse é o nosso desafio de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. É pregar a palavra da verdade. Sim, palavra da verdade. Não é só falar, vira por irmão. Não, não é isso não. É pregar a palavra da verdade. Pregar que Jesus salva, cura, liberta, salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. A igreja é a capacitação de novos líderes. Que nós não possamos cometer as falhas dos nossos antigos líderes, mas que nós possamos fazer a diferença. Você que é jovem está assistindo essa aula de hoje, que nós possamos fazer a diferença e ir além e dar o nosso melhor para a igreja. Ah, mas eu quero por mérito. Não olhe por mérito. Olhe para o alto. Olhe para o alto, como diz os Salmos, o salmista vai dizer, né, eleva os meus olhos para os montes e de lá vem o meu socorro, eleva-me para o alto, não fica frisando reconhecimento, encargo e tal, Deus não gosta disso, não se agrada disso, Deus ele vai te capacitar para que você possa levar isso mais adiante. E para, na prática, na experiência, você tem que ter experiência. Quantos hoje estão se tornando pastores sem experiência? Tem que se tornar experiência no campo missionário, no evangelismo, na plantação de novas igrejas, na ação social. Tá? Então são esses aí, ó, espiritual, caráter, intelectual, na prática, é isso. É isso que o líder tem que ter. A conclusão diz assim: a proclamação do evangelho ao mundo deve queimar no coração da igreja. Isso deve queimar no coração da igreja, para que essa chama se estenda às gerações vindouras e a necessidade que formemos novos líderes por meio do preparo teológico, espiritual e prático, como eu acabei de falar, a exemplo de Jesus e seus discípulos e de Paulo e o jovem Timóteo. A complemento, existe uma diferença significativa entre líder e a chefia, como eu falei para vocês. Enquanto a chefia exerce a sua vontade ao partir do medo, da opressão, obrigando você a fazer aquilo. A liderança é baseada no serviço e no exemplo. Entre os vários tipos de liderança, encontramos a liderança servidora. Este estilo compreende liderar para além de resultados, pois valorizar a pessoa, o amor ao próximo. Você tem que ter um amor ao próximo. O maior exemplo de liderança servidora encontramos na pessoa de Jesus, de que cumpriu sua missão pautada na compaixão e no serviço, na autoestima das pessoas. Voltamos aqui na conclusão, quando eu falei que nós temos que ter o exemplo do apóstolo de Jesus, acima de tudo, do apóstolo Paulo e do jovem Timóteo. Você que é jovem, tire esses dias e lê o livro de Timóteo. Eu vou voltar a fazer essa leitura aqui no canal. Se você me permitir, eu vou voltar. Coloca aqui embaixo. Aliás, volta sim, eu vou estar te acompanhando e tal. E vocês me falam o melhor dia pra gente fazer. Dia de terça e dia de domingo que eu não vou poder fazer. E exceto algumas quintas-feiras também. Tá bom, pessoal? Gente, essa foi a nossa lição. Está chegando o nosso próximo trimestre. Esse próximo trimestre nós estaremos falando sobre a carta aos Romanos, tá? Tá aí o nosso querido amigo Rafael Bento, tá? Bento, o Bento, ele é meu amigo, um amigo que Deus me deu, tá? E a gente vai estar falando durante algumas quintas e algumas sextas-feiras, tá? Até dezembro, tá bom? Então, todas as quintas ou sextas-feiras nós estaremos falando nas lições. Então, ele vai estar me acompanhando aí até o final desse trimestre. Vai ser gravado ao vivo, tá? E aí, a gente vai estar sempre soltando. Se for gravado, a gente vai anunciar para vocês antes, tá bom? E vem aí, ó, quarto trimestre de 2025. E se prepara, gente, que esse quarto trimestre nós já estaremos falando sobre a carta aos Romanos. Então,
Peço que você curta, comente, compartilha. A nossa próxima lição, nós estaremos falando sobre a importância da obra missionária na volta de Cristo. O que falta para Jesus voltar? Será que todo o mundo já foi pregado o evangelho? É a próxima lição, lição de número 13. E também, nós estaremos também sorteando este livro aqui, ó. Este livro aqui, que é o livro de complemento da revista, tá? É o livro de complemento da revista e nós estaremos sorteando aqui. Caso eu ver que tem mais de 20 comentários e as pessoas têm me procurado, me abençoado aí, né, com um Pix, né, falando, eu vou te ajudar com R$ 10, tá? Mas não é, tô aqui cobrando para ninguém com isso nada não, tá? Estou falando aqui, quem quiser ajudar o canal, só me chamar aqui no meu Instagram, tá bom? Ou no Instagram do Querigma que está aparecendo aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós tenhamos um final de semana abençoado em nome de Jesus. Pessoal, na próxima semana eu estarei anunciando para vocês a outra novidade aqui no nosso canal. Tá bom? E em breve o Querigma vai estar de volta, né, com podcasts e tal, e muito mais. Mas por enquanto, é essa novidade aí, tá? Que no quarto trimestre nós estaremos falando sobre a carta aos Romanos, tá? Quando vai ser esse? Calma, vou divulgar, tá? Já foi divulgado no nosso Instagram, todos os dias está sendo divulgado lá. E em breve vocês vão receber novas notificações sobre essa novidade. Peço que mais uma vez que você comente, curta e se inscreva aqui no nosso canal. Valeu, pessoal? Esse foi a nossa lição de número 12. Peço desculpas por não ter. Se eu falei alguma falha, coloca aqui embaixo um minuto, que eu estarei ou fazendo um vídeo ou falando diretamente com vocês. Tá bom? Beijão, pessoal. Fica todos com Jesus e a paz do Senhor